E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Felipe Viana. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história aqui do canal História Viva. E a pergunta que não quer calar é: você sabe o que é pré-história? Então, quando a gente fala em pré-história, eu já começo dizendo que devemos entender a história como um processo de transição. Então, quando a gente cita a pré-história, a gente divide esse período em três grandes períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, quando a gente fala em pré-história, a gente fala que é um período muito complexo, um período muito discutido. Por quê? É um período que se inicia, que data de 3 milhões a 2,5 milhões de anos antes de Cristo e vai até 400 mil antes de Cristo. Então, a pré-história é o período que data a origem do ser humano no planeta. Então, a gente começa dizendo que o primeiro período que surge dentro da pré-história é o Paleolítico, tá? Então, paleo, gente, significa velho, e lítico significa pedra. Então, nesse período, a gente tem aí a chamada também Idade da Pedra Lascada. Esse período data de 2,5 milhões a 10 mil antes de Cristo. Nesse período, esse é o maior período, né, do desenvolvimento, né, da vida humana. A gente surge ali, primeiramente, o Australopithecus e o ser humano passa evoluindo, vai evoluindo, até chegar à nossa fase, o Homo sapiens. Nesse período, a gente vai ter ali o desenvolvimento de algumas ferramentas rudimentares que vão ser utilizadas principalmente na pesca, na coleta, na caça. Nesse período, então, o homem ele se torna nômade, ele vai mudar por várias regiões e devido também às variações climáticas, devido ao resfriamento do planeta, esses clãs, esses grupos, eles vão se mudar muito de um determinado lugar em busca de sua sobrevivência. Então ele não se torna sedentário. E nesse período o homem ele não tem o domínio da agricultura. Então o homem ele vive da pesca, da caça, da coleta de frutos. E como é que eles se comunicavam? O homem do Paleolítico se comunicava através de grunhidos. O que significa isso? Gritos. E eles se comunicavam também através da pintura, das pinturas dos bisões feitas nas cavernas. E eles moravam em cavernas. E com isso eles começaram a ter o domínio do fogo. O domínio do fogo para o cozimento dos alimentos, né? Utilizava o fogo para cozinhar, para se aquecer do frio, para espantar os animais. E na transição da história, a gente chega até o período neolítico ou período da pedra polida. Então, nesse período, a gente tem ali uma melhoria nas ferramentas, aquelas ferramentas que eram rudimentares, elas vão melhorar, e a pedra, né, as ferramentas vão começar a ser polidas. E nesse momento, a agricultura começa a se desenvolver e o homem se torna sedentário nesse período. Então essa fase tem início, né, data de um período de 10 mil a.C. até 3 mil a.C. Nesse período, então, eles começam a cultivar as terras, eles começam a desenvolver as grandes civilizações, né? Um exemplo disso é o Egito, a Mesopotâmia, Roma, Grécia, tá? São grandes civilizações lá da Idade Antiga. Então, nesse período, gente, eles começam a utilizar também a técnica da tecelagem, eles começam a produzir roupas, né, tecidos para se proteger do frio. E o que mais que eles descobrem nesse período? Eles utilizam também a cerâmica, eles começam a fabricar vasos para armazenar os produtos, né, e armazenar também o excedente agrícola. E isso vai contribuir mais para frente para o desenvolvimento do comércio, porque eu vou guardar uma semente, isso vai possibilitar a troca, vai possibilitar o escambo, né? Isso vai fazer com que se desenvolva aí o comércio mais para frente. E já ocorria a divisão do trabalho, a domesticação dos animais e a criação do gado. E o homem ele se torna sedentário, ele passa a ter domínio da agricultura e com isso ele vai se fixar em um determinado lugar. Ele não vai ser mais nômade, como era o homem do Paleolítico.
Então, neo significa novo, tá? Então, é um novo período da história. E chegamos, então, à Idade dos Metais. Nesse período, temos o domínio dos metais. Inicialmente, o homem ele domina o cobre, passando pelo bronze e depois para o ferro. Então, esse período é um período de grande desenvolvimento, pois isso possibilitou o abandono das ferramentas de pedra e isso vai começar a favorecer o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Porque agora o homem vai deixar de utilizar a pedra, aquelas ferramentas rudimentares, e ele vai utilizar principalmente o arado. O arado feito de ferro, ele vai utilizar ferramentas à base dos metais. Isso contribui, né, para a fundição de moedas, possibilita a construção de armas, isso favorece o comércio e favorece as civilizações. E até que a gente avança para a Idade Antiga. A Idade Antiga, né, por exemplo, eu vou citar aqui a Mesopotâmia, situada entre os rios Tigres e Eufrates. A agricultura foi um processo que contribuiu para o desenvolvimento das civilizações, tá? Então, as ferramentas, com a evolução do ser humano, possibilitou o desenvolvimento da agricultura, o aperfeiçoamento das técnicas e isso possibilitou a evolução do ser humano. Gente, muito obrigado, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o entendimento de vocês. Muito obrigado.